Existe um homem na Bíblia que passou 40 anos achando que a vida dele tinha acabado. 40 anos cuidando de ovelhas que nem eram dele, num deserto no meio do nada, longe de tudo que ele um dia foi. Ele tinha sido príncipe. Virou fugitivo. E quando ele já estava com 80 anos, velho demais para recomeçar qualquer coisa, Deus apareceu numa moita de fogo e disse: "É agora." Essa é a história de Moisés. E ela vai te mostrar uma coisa incômoda, que o tempo que você acha que perdeu talvez tenha sido exatamente o tempo em que Deus estava te preparando. A história começa com um decreto de morte. O povo de Israel estava no Egito havia gerações, e tinha crescido tanto que o faraó ficou com medo. Um povo grande demais podia se voltar contra ele. Então ele fez o que tiranos fazem, mandou matar. Deu ordem para que todo menino hebreu que nascesse fosse jogado no rio Nilo. Não era guerra. Era extermínio de bebê. E foi nesse mundo que Moisés nasceu. A mãe dele o escondeu por 3 meses. 3 meses segurando o choro de um recém-nascido para que ninguém escutasse. Quando não deu mais para esconder, ela fez uma coisa que só uma mãe desesperada faria. Pegou um cesto, passou betume para não entrar água, colocou o filho dentro, e colocou o cesto exatamente no rio onde mandaram afogar ele. Repara na ironia. O rio que era para ser o túmulo dele virou o caminho dele. A filha do faraó desceu para se banhar. E foi criado dentro do palácio do homem que mandou matá-lo. Pago com o dinheiro do faraó. Com o nome dado pela filha do faraó. Moisés cresceu como príncipe do Egito. Teve a melhor educação do mundo antigo. Mas ele nunca esqueceu quem ele era. E um dia, já adulto, ele saiu do palácio e viu um egípcio espancando um hebreu, um dos seus. E alguma coisa dentro dele estourou. Moisés olhou para um lado, olhou para o outro, e matou o egípcio. Enterrou o corpo na areia achando que ninguém tinha visto. Mas alguém viu. No dia seguinte ele tentou apartar uma briga entre 2 hebreus, e um deles virou para ele e disse: "Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pretendes matar-me como mataste o egípcio?" Naquele instante Moisés entendeu 2 coisas ao mesmo tempo, que o segredo tinha vazado, e que o próprio povo que ele queria defender não o queria. O faraó soube e mandou matá-lo. E Moisés, o príncipe do Egito, fugiu para o deserto com a roupa do corpo. Ele tinha 40 anos. E aqui é onde a história fica dura. Por que Moisés não fugiu por uma semana? Ele passou os 40 anos seguintes num lugar chamado Midian, casado com a filha de um sacerdote, tomando conta do rebanho do sogro. 40 anos. Pensa nisso. O homem que tinha sido criado para liderar, que tinha estudado nas melhores escolas do Egito, que tinha tentado salvar o próprio povo e deu tudo errado, agora era um pastor de ovelhas anônimo. Ninguém no Egito lembrava mais dele. O povo continuava escravo. E ele estava contando ovelha no meio do mato. Se você já sentiu que a sua vida travou, que o tempo está passando e você está parado enquanto todo mundo anda, você sabe exatamente o que Moisés sentiu. Ele não estava vivendo o plano. Ele estava vivendo o que sobrou depois que o plano deu errado. Só que Deus não tinha esquecido. A Bíblia diz que o povo gemia debaixo da servidão e clamava, e o clamor subiu até Deus. E Deus ouviu. E, aos 80 anos de Moisés, aconteceu. Ele estava levando o rebanho pelo deserto quando viu uma coisa impossível: uma sarça, um arbusto seco, pegando fogo. Mas o fogo não consumia. O arbusto queimava e não acabava. Moisés se aproximou para entender, e do meio do fogo veio uma voz chamando ele pelo nome. E disse: "Não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa." Egito. Tenho visto. Tenho ouvido. Durante todos aqueles anos em que parecia que Deus não estava fazendo nada, Ele estava vendo. Ele estava ouvindo. O silêncio de Deus nunca é a ausência de Deus. E aí veio a ordem: "Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo do Egito."
E a resposta de Moisés é a resposta mais humana da Bíblia inteira. Ele não disse amém. Ele não disse aleluia. Ele disse: quem sou eu, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? O homem tinha 80 anos, um assassinato no passado, 40 anos de fracasso nas costas e um povo que já tinha rejeitado ele uma vez. Ele conhecia o próprio currículo. E o currículo dizia não. Mas olha a resposta de Deus. Ele não disse: você é forte, você consegue, acredita em você. Deus não elogiou Moisés. Deus disse: certamente eu serei contigo. E quando Moisés perguntou qual nome ele deveria dar, quem ele deveria dizer que o enviou, Deus respondeu com o nome mais impressionante já dito: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Entendeu a troca? Moisés perguntou: quem sou eu? E Deus basicamente respondeu: a pergunta não é quem você é. A pergunta é quem eu sou. A missão nunca dependeu do currículo de Moisés. E Moisés ainda tentou escapar. Ele disse: ah, meu senhor, eu não sou homem eloquente, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Ou seja, eu gaguejo, eu não sei falar, escolhe outro. E Deus respondeu: quem fez a boca do homem? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Deus não consertou a fala de Moisés antes de mandar. Ele mandou-o do jeito que ele estava, e prometeu ir junto com a boca dele. Se essa história está falando com você hoje, se inscreve no canal e deixa o like. Ativa o sino. É o que me permite trazer uma história dessas por aqui toda semana. Voltamos. Moisés voltou para o Egito. O mesmo lugar de onde ele tinha fugido. E foi lá, na frente do homem mais poderoso do mundo, dizer: deixe o meu povo ir. O faraó riu. E endureceu. E veio a sequência das pragas, uma atrás da outra, cada uma derrubando um deus egípcio. O rio virou sangue. Vieram rãs, piolhos, moscas, a peste no gado, as feridas, o granizo, os gafanhotos que comeram o que sobrou. E 3 dias de trevas tão densas no Egito que ninguém enxergava ninguém. Até que veio a última, a mais pesada, e o faraó finalmente quebrou e mandou o povo embora no meio da noite. Israel saiu. Depois de 400 anos de escravidão, o povo saiu andando livre. E se a história terminasse aqui já seria grande. Mas ela não termina aqui. Porque o faraó mudou de ideia. Ele juntou 600 carros de guerra e saiu no encalço deles. E foi alcançar o povo exatamente onde o povo não podia correr, na beira do mar. Pensa na cena. Na frente, água. Atrás, o exército mais poderoso da terra vindo em cima. Dos lados, deserto. Não tinha saída. Nenhuma. E o povo fez o que todo mundo faz, entrou em pânico e culpou Moisés. Disseram: não tinha sepulcro no Egito, que você nos trouxe para morrer aqui. E foi aí que Moisés disse a frase que atravessou 3000 anos: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Mas presta atenção no que Deus respondeu depois disso, porque quase ninguém repara nessa parte. Deus disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Que marchem. Deus não abriu o mar para depois eles andarem. Ele mandou andarem em direção à água. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. O povo atravessou o fundo do mar a pé enxuto. E quando o exército do Egito entrou atrás, a água voltou. Agora olha o tamanho do que aconteceu aqui. O homem que Deus usou para abrir o mar não era o príncipe do Egito de 40 anos, cheio de força e de plano próprio. Era o pastor de 80, gago, fracassado, que achava que já tinha passado da validade. Os 40 anos no deserto não foram castigo. Não foram tempo perdido. Foram a escola. No palácio, Moisés aprendeu a ser alguém.
No deserto, ele aprendeu a não ser ninguém. E Deus só pôde usar o segundo. Talvez você esteja no seu Midian agora. Naquele tempo estranho em que nada acontece, em que parece que a vida travou e a sua vez já passou. Mas Deus tem visto. E Deus tem ouvido. E, se Ele te chamar, Ele não vai perguntar o seu currículo, porque a força nunca esteve em quem você é. Ela sempre esteve em quem Ele é. E se hoje você está encurralado, com o mar na frente e o problema vindo atrás, lembra das duas coisas que Deus falou naquele dia. A primeira, o Senhor pelejará por vós. E a segunda, marchem. Ele luta por você. Mas Ele quer você andando. Se essa palavra te alcançou hoje, deixe o seu like, se inscreve no canal e comenta amém. Toda semana tem uma história dessas por aqui. Que Deus te abençoe, e até a próxima.